Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 6 do Evangelho de João. Nós vamos ler os versículos de 41 até 59. Então, se você tem a sua Bíblia aí, seu tablet, seu celular, seu qualquer coisa que funcione como Bíblia, né? Cada vez tem mais coisa, Kindle, sei lá o que mais, mas vamos lá, abre aí, João capítulo 6, versículo 41 até o 59, diz assim: Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Mas este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe, como é que ele pode dizer que desci do céu? E respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm até mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, está aqui o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vou confessar uma coisa para vocês. No começo do ano, a gente tinha pregado no ano passado 2 livros pesadões da Bíblia. Sim, teologia maçante, assim, doutrina, aquele livro, né, porrada atrás de porrada. Foi 1 Coríntios e depois, na sequência, 2 Coríntios. Aí no começo do ano, eu e o Márcio sentados lá, conversando, o que nós vamos fazer, quais são os projetos para esse ano, que série nós vamos pregar e tal. Falamos assim: vamos pregar João. É o evangelho do amado, né? O evangelho facinho. João é tão leve, tão suave. E 2 tontos falando do que não sabe. Nunca tinha estudado o evangelho de João. Cara, eu comecei a estudar esse texto aqui, e eu comecei a pensar comigo: como é que eu vou pregar isso aqui em 40 minutos? Porque não tem como. Cara, esses versículos aqui de 41 a 59, eles têm a mais profunda teologia que você imaginar na Bíblia toda. Só para você ter ideia, o capítulo 6 de João ficou sendo discutido na igreja, quebrando o pau. Jesus morreu, os apóstolos morreram, e a igreja ficou por 300 anos debatendo e discutindo para chegar a uma conclusão sobre o capítulo 6 de João. Como interpretar esse capítulo? E quantas coisas profundas estão contidas aqui.
Existem certas discussões do capítulo 6, dessa parte da Bíblia que nós lemos aqui, que se seguiram por 1.300 anos. A igreja discutindo, debatendo, como é que se interpreta esse texto que nós acabamos de ler aqui. E algumas dessas situações, só João Calvino, 1400 e pouco, 1300 e pouco, conseguiu dar uma luz para a igreja de como entender esse texto. Então esse texto é um texto extremamente denso, é de uma teologia profunda, é de um conhecimento acerca de Deus que é muito grande. E o próprio texto já diz para a gente que entender isso aqui é algo que não vem do intelecto. Não adianta a gente querer pegar João aqui, fazer uma exegese, fazer um estudo bíblico, fazer uma interpretação de texto, uma hermenêutica perfeita e completa, que nós não vamos chegar à profundidade do conhecimento que está nesse texto aqui. O próprio Deus diz que só pode se aprender o que está aqui, Jesus fala isso, se Deus ensinar, se formos ensinados por Deus. E eu quero que você tenha um espírito assim hoje, que você coloque o seu coração, que você esteja aí no seu lugar orando mentalmente, falando para Deus: Deus, me ajuda a chegar na profundidade do conhecimento do Senhor, deste texto da palavra de Deus. Gente, esse texto ele é incrível, é bem provável que eu vá ficar essa semana e a próxima nele, porque é um texto espetacular. Mas enfim, vamos fazer uma revisão do que a gente viu, dos acontecimentos anteriores. Então, a gente estava aí no Mar da Galileia. Na verdade é um lagão, né? Um grande lago que tem ali. E Jesus estava pregando nessa região aqui, né? Essa região norte do lago de Genezaré, ou do Mar da Galileia, ou do Mar de Tiberíades. Cada hora ele aparece com um nome. Esse mar é pequeno, viu, gente? Dá 1h30 de carro, você dá a volta nele todinho assim. Então não é aquela coisa, um mar, é uma lagoa, né? Para quem tem o Oceano Atlântico, né? Isso aí não é mar. Mas enfim, o que aconteceu? Os discípulos de Jesus, nessa margem do lago aqui, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra? Então já estudamos isso aqui algumas 2 semanas atrás. Então Jesus multiplica os pães, alimenta uma multidão de quase 10, 15 mil pessoas que tinham ali, não é? Só com 2 peixes e 5 pães, e ele faz isso se multiplicar e todas as pessoas comem até se satisfazer, até se saciar completamente. Aí no fim do dia, né? Fim do dia, os discípulos de Jesus entram num barco e cruzam para Cafarnaum. Quando eles estão no meio do mar ali, cruzando para Cafarnaum, desce uma tempestade sobre o mar. Vem uma tempestade avassaladora, destruidora. A gente viu até aqui cenas, né, do tamanho das ondas e tal, e começaram a arrebentar o barco, e os discípulos já começaram a ficar desesperados. E se já o mar não fosse o suficiente do desespero, daqui a pouco eles olham para a água e alguém grita: fantasma! E aí pronto, aí vira o pavor total, né? Os caras ficam com medo, tem fantasma chegando aí, e aí aquele desespero, e aí de repente do meio daquela tempestade, onda comendo, fantasma vindo, surge uma voz: sou eu, calma, eu estou aqui. E aí Jesus, era ele andando sobre as águas, e aí Jesus diz para eles: fiquem calmos. E aí o texto diz que quando Jesus entra no barco, eles cruzam para o outro lado do mar e chegam rapidinho em Cafarnaum. Amanheceu o dia e a multidão procurou aqui e não encontrou Jesus. Então a multidão procurou: cadê Jesus? Cadê Jesus? Porque os discípulos entraram no barco, nós vimos eles indo embora, mas Jesus ficou. E aí eles procuraram na praia, viram outros sinais de barcos, mas barcos pequenos, e falaram: não, Jesus não foi para o outro lado do mar. Cadê Jesus? Nesse momento
chega um barco vindo da região de Tiberíades. Então está aqui a região, a cidade de Tiberíades. Um barco de Tiberíades passou por lá. Aí eles falaram para os caras de Tiberíades: vocês viram Jesus? Não, não vimos. Então onde ele está? Vamos lá para Cafarnaum, porque Jesus morava em Cafarnaum, era a base de Jesus ali naquela região. Então eles cruzaram de barco, volta aqui, né? De barco, entraram nesses vários barcos que tinha lá de Tiberíades e cruzaram até Cafarnaum. Vamos ver a cidade de Cafarnaum aí, olha ela aí, ó. Essa era a vista de dentro de Cafarnaum. Cafarnaum, gente, era um vilarejozinho, né? Tinha lá seus 1.500 habitantes, uma vilinha, vila de pescadores, vilinha pequenininha de pescadores, né? Outra cena aqui, ó, de Tiberíades, olhando do mar para dentro da cidade. Esse prédio mais alto aqui foi o lugar onde eles encontraram Jesus. Cruzaram o mar, foram lá para Cafarnaum, e o Márcio pregou na semana passada que eles chegaram lá em Cafarnaum e intimaram Jesus. Como é que o senhor veio para cá? Como é que você veio parar aqui? Nós procuramos barco lá, não tinha barco nenhum. Como é que você veio para cá? Porque você não entrou no barco com os discípulos. Aí Jesus fala assim: por que vocês estão atrás de mim? Aí ele fala assim: vocês estão atrás de mim porque vocês querem só encher a barriga. Vocês não estão nem aí para quem eu sou, vocês não estão nem aí se eu sou Deus, se eu sou Messias, se eu sou o Salvador, se eu estou pregando arrependimento de pecados. Vocês só estão com fome. E vocês estão me procurando só porque vocês estão com fome. E aí Jesus dá uma cutucada neles, e na semana passada o pastor Márcio apresentou para a gente, né, toda essa fala de Jesus. E nessa fala de Jesus, Jesus inicia um discurso dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Só para mostrar mais uma aqui, essa aqui é hoje Cafarnaum atual. Se um dia você for lá em Israel, é isso aqui que você vai conhecer. É um museu, né? Está cercado aqui, não tem mais a cidade, só tem as ruínas da cidade aqui. Esse lugar branco aqui, ó, onde está a setinha vermelha lá, é a sinagoga de Cafarnaum. Ela é muito bonita. Você lembra aquele centurião que Jesus salva o servo dele? Ele construiu essa sinagoga. Inclusive tem escrita lá, a sinagoga doada pelo centurião e tal. Muito legal. E esse lugar redondo aqui, ó, é a casa aonde Jesus ficava. Sabe quem era o dono da casa? Pedrão, apóstolo Pedro. Rico, cara. Rico, Pedro era rico, mansão, a casa era enorme. Ele era dono de uma indústria de pesca, né? Então não era tipo um pescadorzinho de beira de rio, ele era dono de barcos, de vários barcos de pesca. Então Pedrão tinha uma casa considerável. A casa de Pedro é uma casona chique pra caramba, né? Então tá lá, a casa de Pedro tá aqui, em cima eles construíram uma igreja. Tudo lá vira igreja, né? Quem já foi em Israel sabe que tudo vira igreja, né? Aqui Jesus tropeçou nessa pedra, a igreja da pedra que Jesus tropeçou. Tudo é igreja. Às vezes nem é mesmo, mas enfim, tá lá. Essa é mais ou menos a cena da sinagoga por dentro, né? Isso aqui é de um filme, lógico. Ninguém tirou foto de Jesus lá na sinagoga, mas essa aqui era a cena da sinagoga por dentro. E esse texto está falando para a gente de um conflito, que foi o que o Márcio falou para a gente na semana passada. Esses caras estavam comparando Jesus com Moisés. Por quê? Quando eles estavam, os pais deles estavam no deserto, lá no passado, quase, sei lá, foi 600, 800 anos, mais até, mais, 1000 e poucos anos antes, eles estavam lá no deserto. Deus fez chover comida do céu. Tipo aquele filme das crianças, está chovendo hambúrguer. Mais ou menos 1500 anos antes, Deus fez chover comida do céu, lá no deserto. Vocês estão assistindo os 10 mandamentos, que eu sei que vocês são tudo sem vergonha, fica assistindo novela da Record. Que Deus está vendo, hein? Sabe o nome dos personagens, tudo, da Bíblia não sabe, mas tá bom. Vai lá. Aí tá lá, choveu comida do céu, certo? E
choveu comida para alimentar quase 3 milhões de pessoas. Então, quando Jesus alimenta 10 mil, esses caras, quando Jesus dá a carcada neles e fala assim, vocês estão aqui só para encher a barriga? Aí eles falam para Jesus assim, ó, não dá para você fazer um outro milagre maior para provar que você é melhor do que Moisés? Porque Moisés alimentou 3 milhões durante quase 40 anos. Você só deu pão e peixe para 10 mil e foi um dia só. Aí Jesus já começa, aí Jesus dá no peito, né, mano? Jesus não curte esses bagulhos, esses caras hipócritas. Aí Jesus já dá logo na veia, já fala assim, ó, vocês são tudo burro. Moisés não alimentou ninguém, quem alimentou foi Deus. Moisés não deu comida para ninguém, quem fez chover do céu foi Deus. E eu sou igual a Deus, porque eu dei comida para vocês. Então eu já sou superior de Moisés do milagre que eu já fiz. Mas eu quero dizer para vocês que tem outra coisa da qual vocês não sabem. Eu sou o pão que Deus mandou do céu. E vocês têm que comer desse pão. Certo? Estamos juntos aqui? Eu sou o pão que vocês têm que comer. Então Jesus ele mostra uma comparação de Moisés, do maná e de Jesus com o pão da vida. E Jesus diz 2 vezes nesse texto. No texto que o Márcio leu na semana passada e no texto que nós lemos hoje, ele diz a mesma coisa. Os pais de vocês comeram o pão de Moisés e morreram. O pão que eu estou oferecendo para vocês aqui, quem comer dele não passará mais fome, ou seja, terá vida eterna. A morte não será mais um problema para essa pessoa. Eu estou oferecendo um alimento que quando você come, ele nunca mais vai deixar de te saciar. E ele vai garantir para você vida eterna. Não é um alimento que vira cocô um dia depois e você volta a ter fome de novo. Não. Esse alimento, quando você come, ele é eterno. Então, é nesse ponto que nós estamos, e foi aí que o Márcio nos deixou na semana passada. O que acontece? Quando Jesus falou isso, que ele era o pão que desceu do céu, os caras começam a zombar de Jesus. Eles começam a tirar sarro da cara de Jesus, rir de Jesus. Eles falam assim, esse cara é louco, desceu do céu. Como é que pode descer do céu? Conheço a mãe dele, rapaz. O pai dele é o José, mora ali, ó, 3ª rua direita na esquina ali, onde tem a carpintaria lá. Esse cara é filho de José. Não é esse aí o filho de José, dali de Nazaré? Então todo mundo sabe que ele é filho de José e Maria. Todo mundo sabe. Conheço o pai dele, sei quem que é o pai, sei quem que é a mãe, conheço a família. Fui lá na carpintaria, foi ele que fez os móveis da minha cozinha lá de casa. Então o que esse cara está falando que veio do céu? E eles começam a zombar de Jesus. E a palavra que ele usa aí, na nossa Bíblia está escrito assim, eles começam a murmurar. Não é aquele negócio que eles olham para Jesus e falam assim, você é louco, mano, você não veio do céu coisa nenhuma não. Vem cá, Leandrão. Vamos fazer um teatro aqui nós dois. O Márcio acabou de falar que desceu do céu, né? O Márcio lá falou. Mano, o cara falou que desceu do céu, velho. Você acredita num negócio desse? O cara é louco, mano. O Márcio desceu do céu, velho. Você não viu o pai dele? Você não conhece? De Itaquera, velho. O cara é de Itaquera, mano. Como é que pode? Eles começaram a falar entre si. Pode ir lá, valeu, Leandro. Hoje eu tô com vários assistentes aqui. Bom, eles começaram a falar entre si, tipo cochichando, tirando um sarro mesmo, mas tirando o couro de Jesus por trás, pelas costas, né? Fazendo exatamente o que os pais deles fizeram lá no deserto, quando choveu maná. A gente não vai ter tempo de ler aqui, mas depois você pode ler em casa o livro de Números, principalmente o capítulo 11 de Números, que diz que essa galera que estava lá no deserto,
passando fome, numa situação terrível, Deus faz chover comida do céu, e passa um pouquinho de tempo, eles começaram entre eles, pelas costas de Moisés, reclamar da comida. Olha o que o texto de Números diz. Diz assim, ó: um bando de estrangeiros que estava no meio deles se encheu de gula. Eles queriam o quê? Satisfazer a barriga. Essa galera, 1500 anos depois, está querendo fazer o quê? Satisfazer a barriga. Aí Deus dá o pão, o maná, chovendo do céu. E no Novo Testamento nós vamos ver que Deus dá Jesus, o pão que desceu do céu. Olha a reação deles com o pão que choveu do céu 1500 anos antes. E até os próprios israelitas começaram a murmurar. A palavra murmurar no hebraico é esse barulho de abelha, né? Estavam lá murmurando. Aqui eles diziam: ah, se nós tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos do peixe que a gente comia de graça lá no Egito, pepino, melancia, alho poró, cebola, já essa palavrinha zombando ali, conversaiada por trás. Passa 1500 anos, ao mesmo povo, recebendo de novo o pão que Deus envia do céu, e eles de novo estão fazendo a mesma coisa, reclamando, murmurando e com sarcasmo, tirando sarro da cara de Jesus. Tirando sarro de Jesus. Eles falam: olha, esse cara não tem nada de do céu não. Esse cara aí é humano. Esse cara aí, eu conheço o pai, conheço a mãe, sei onde mora, não tem nada a ver de céu. É óbvio que eles não conhecem. Eles não reconhecem que Jesus é o pão do céu, porque eles não conhecem a Deus. E é isso que Jesus vai falar. Jesus vira para eles e responde assim: ei, para de falar coisa pelas costas aí. Eu sei do que vocês estão falando. E Jesus já começa a mostrar que Ele é Deus, que Ele está percebendo o zum zum zum. Ele está percebendo o falatório, e Ele sabe o conteúdo desse falatório. E aí Jesus vira para aqueles caras e fala: não murmurem pelas minhas costas. Ninguém tem a capacidade de vir até mim, de entender o que eu estou falando, se o Pai, aquele que o envia a mim, não atrair esta pessoa até mim. Essa fala é uma fala importante. E é uma fala que diz o seguinte: que só vai crer em Jesus quem Deus quiser que creia em Jesus. O crer em Jesus não depende da escolha do homem. Não adianta, querido. Não adianta. A Bíblia diz: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus dar a sua graça. E Ele dá para quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer e Ele condena quem Ele quer. Ele faz vasos de honra que vão honrar a Deus, que vão crer em Jesus, e Ele faz vasos de desonra que não vão crer nele e que irão para o inferno. O mesmo Deus faz as duas pessoas. O mesmo Deus escolhe um para ser salvo e não escolhe outro. A palavra que Ele usa aí, Ele diz: senão o Pai que o atrai até mim. E a palavra que Ele usa para atrair é uma palavra muito interessante. A tradução mais literal dessa palavra é puxar, arrastar. Essa palavra normalmente na língua grega é usada, ela é derivada de elco, e ela significa o impulso incontrolável, o impulso do animal selvagem por sua presa. Você já conhece a história do sapo e do escorpião? Tinha um sapo e um escorpião na beira do rio. Você já ouviu essa história em alguma vez da sua vida? E
o sapo falou assim, o escorpião falou para o sapo: pô, eu preciso cruzar para o outro lado do rio. Aí o sapo falou para ele: eu não sou louco de levar você, você vai me picar. Aí o escorpião fala assim: não, eu não vou te picar, porque se eu te picar eu vou morrer afogado também, então eu seria burro de te picar. Me leva, eu não vou picar você, porque se eu matar você eu também morro afogado, né? Então tá lá. Aí o sapo pensou, falou: tem razão, se ele me picar ele morre também, então tá bom, sobe nas minhas costas aí. Aí o escorpião sobe nas costas do sapo, o sapo começa a nadar. Quando eles estão lá no meio do rio, pum! O sapo: ah! Tu me picou! Nós vamos morrer! Aí o escorpião vira para ele e fala assim: é inevitável para mim, eu não consigo, eu pico, mesmo que eu sabendo que eu vá morrer. Eu estava ouvindo outro dia um documentário falando sobre os animais, e tem um documentário que fala de ataque de animais, e ele estava dizendo que um leão, um tigre, uma onça, esses bichos, quando eles atacam, que ele morde a presa, o cérebro dele desliga, e não importa o que você faça, ele não vai largar a presa. Você pode bater, você pode chutar, você pode gritar, você pode espancar, você pode jogar gás de pimenta, ele gruda e não solta da presa. Essa palavra também é usada por aquela atração incontrolável, avassaladora da mãe pelo filho. E essa palavra também é usada descrevendo a ação de uma pessoa possuída por demônios. Alguém que é possuído por demônios, por mais que ela tenha consciência da possessão, ela não tem controle do que faz. O demônio domina ela. O demônio atrai ela, arrasta ela de um tal modo que ela não consegue se controlar. E ela faz as coisas que o demônio quer que ela faça. Essa palavra então expressa esse impelir poderoso, incontrolável, essa força sobrenatural, irresistível, que empurra alguém. E ele está falando: Deus faz isso com as pessoas que vão crer em Cristo. Jesus disse o seguinte: somente as pessoas que o Pai colocar esse desejo irresistível e arrastar até mim, entenderão que eu sou o pão que desceu do céu. Vocês não entendem, Jesus está dizendo para aqueles homens, porque o Pai não os arrastou, não deu este impulso para vocês, porque o Pai não os trouxe até mim. Pastor, você está dizendo que Deus escolhe pessoas e que Ele arrasta pessoas até Cristo, e que essas pessoas vão crer em Cristo, e que Deus faz isso com algumas pessoas e não faz com outras? É isso? Sim, é isso que eu estou dizendo. E eu estou dizendo isso porque foi o que Jesus disse. Jesus disse que são esses que serão ressuscitados no último dia. Nós cremos que Deus elege, Deus salva pessoas. Ninguém será salvo pela sua própria vontade. Ninguém será salvo pela sua própria fé. O livro de Efésios diz assim: porque a salvação não vem de vós, para que nenhum de vocês se orgulhe, se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer para Deus assim: eu escolhi o Senhor. Nós não vamos poder dizer isso. A salvação vem pela fé. E a fé que Efésios está falando é esse arrastar de Deus. Eu estava lá vivendo a minha vida, morto nos meus delitos e pecados. Morto tem vontade? Morto tem querer? Morto tem opinião? Não, morto está morto. Morto não fala, está lá. Essa era a nossa condição. Morto nos nossos delitos e pecados. Mortos, separados de Deus.
não há quem queira, não há quem faça o bem, não há um justo sequer, nenhum que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram condenados, separados, inimigos de Deus. Essa é a nossa condição sem Cristo. E a Bíblia está dizendo, você e eu, que cremos em Cristo, só cremos porque fomos obrigados, e eu vou já dizer por que esse obrigados a crer. Foi contra o nosso querer, natural, humano. Eu fui arrastado, eu fui impelido, alguma força maior do que eu me tomou. Esses caras, eles estão conversando com Jesus e eles estão pedindo explicação. Dá uma prova, faz um sinal, faz um milagre, mostra o seu poder. E Jesus, gente, alimentou 5.000. Jesus num dia antes tinha curado o cego, feito o coxo andar, tinha feito o paralítico andar, tinha dado vida a mortos. Jesus fez um monte de milagres, fez um monte de coisa. A Bíblia diz que se fosse relatar tudo o que Jesus fez, a Bíblia fala, não é? Ai de ti, Corazim, ai de ti. Corazim é uma cidade vizinha, lá de Cafarnaum, né? E da própria cidade de Cafarnaum, se fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra os milagres que se fizeram em vocês, eles teriam crido. Então, não importa o milagre que você viu, não importa o poder sobrenatural, se viu andar sobre as águas, que se viu o mar abrir, se for o que for, se Deus não te arrastar, você não vai crer. Se Deus não colocar esse impulso que te atrai para Cristo contra tudo o que é a tua percepção natural, não adianta. Nós podemos ver o milagre que for, podemos ver a cena que for, eu já vi pessoas assim. Não, eu até gosto das histórias de Jesus, eu até gosto de ouvir, eu até gosto de tal, e questiona, e pergunta, e tal, e você responde categoricamente, silencia todas as dúvidas dessa pessoa, e depois você fala assim, quer crer? Ela fala, não quero. Ué, mas tudo que você perguntou eu respondi, todas as suas dúvidas foram caladas. Você não quer crer? Ela vai falar, não. Por quê? Porque ela não consegue. E eu e você conseguimos, porque nós recebemos esse impulso, esse arrastar de Deus, que nos trouxe na marra até Cristo, que nos empurrou até Jesus. Voltando ao texto de Efésios, ele diz, nenhum de vocês vai ser salvo por vocês mesmos, para que vocês não cheguem no céu dizendo, eu mereço a salvação. Eu batalhei por ela, eu conquistei a salvação pelas minhas obras, pelas minhas atitudes. Ele falou, não, ninguém será salvo por obras, vocês são salvos pela fé. E ele fala, e isso, a fé, não vem de vós, vocês não têm condição de crer em Deus, é um dom de Deus. Então, querido, eu quero dizer para você aqui, se você está aqui essa noite, e você é salvo, saiba, que você só é salvo porque Deus quis. E que você não tem nenhum mérito nisso. Se você está aqui essa noite e ainda não é salvo, quero dizer para você que você não tem nada que você possa fazer para ser salvo. A única coisa que você pode tentar fazer é dizer para Deus, Deus me salva. Mas isso não depende do seu pedido, depende da vontade dele. Deus salva a quem Ele quer. Não é quem pede, não é quem corre, não é quem se esforça. Isso depende da vontade soberana de Deus. Jesus diz isso para aqueles homens. Se vocês não forem arrastados, né? Essa é a verdade. Só será ressuscitado, só conhecerá a vida eterna no último dia aquele que foi atraído, puxado, levado até Cristo. Eu escrevi um texto e eu quero ler esse texto aqui. A salvação planejada por Deus em Cristo, ela é inaceitável, inadmissível. Quando somos apresentados a ela, com os olhos naturais, rimos.
murmuramos, fazemos piada, ficamos com o pé na terra, pois os nossos olhos não enxergam o céu. Mesmo que sejam esfregadas na nossa cara todos os milagres, não conseguiremos ver. A mais simples certeza do céu é a pior e mais cruel incerteza e ignorância dos homens. Também fica evidente pelas palavras de Jesus que após o Pai nos levar até o Filho e nos revelá-lo, do mesmo jeito que era categórica a nossa ignorância, é categórica a nossa atração por Ele. Depois que o conhecemos, nada mais é tão atrativo, nada mais é tão claro, nada mais é tão certo quanto a certeza que vem do Filho. Olhamos para nós mesmos e diante da sua santidade queremos correr dele, mas não conseguimos. É mais forte do que nós, maior do que tudo, e sempre voltamos e voltamos e voltamos e voltamos a Ele. Quem contempla o Filho tem seus desejos, planos, sonhos, pensamentos completamente rendidos, entregues a Ele. Depois que o vemos, quando questionado se queremos nos entregar a Ele, por mais que não compreendamos nada, por mais que existam incoerências mil aos nossos olhos, por mais que tudo seja avesso, estranho, louco, diferente, da nossa boca só sai uma palavra: sim. Pois Ele é a mais desejável loucura. Ele é a felicidade no meio da nossa ignorância, na falta do nosso entendimento, a satisfação em não ter explicação nenhuma. Ele é aquele embasbacar, paralisante, gélido, categórico, de um sonoro sim silencioso. Eu o aceito. Sim, eu quero. Mesmo contra todo o meu querer. Sim, me entrego. Não porque de fato eu mesmo faça, mas por minha falta de condição de fazer qualquer outra coisa, senão dizer sim, sim, sim. Aquele sim mais inesperado e antinatural de toda a vida. O resultado de como se não houvesse chegado ao cúmulo da nossa capacidade de sermos surpreendidos, é que somos convictos da eternidade. Temos certeza absoluta, e uma certeza que nos toma. É uma certeza poderosa, que reside em nós e faz-nos dizer todos os dias, para sempre, sim. Queridos, na minha vida, não havia nada que eu quisesse de Deus. Eu nunca quis Deus, nunca desejei Deus, nunca pedi Deus. Na verdade, eu xingava Deus, eu odiava Deus, eu não entendo Deus, eu não tenho explicações para um monte de coisa que Ele faz e como Ele é. Quando eu estudo a Bíblia, tem um monte de coisa que eu falo assim: eu não aceito isso, eu não entendo isso, eu não consigo crer nisso. Mas mesmo contra toda a minha incredulidade, eu continuo dizendo: eu quero esse Deus. Sim. Eu não tenho explicação, mas eu digo sim. Eu não sei todas as respostas, mas eu digo sim. Às vezes, como diz algumas pessoas, eu piso no chão antes de que o chão tenha embaixo do meu pé. Porque isso que é a fé, crer nas coisas que não se veem. Loucura, insanidade. E as pessoas têm razão quando elas dizem isso. Quando as pessoas olham e falam assim: olha, o Evangelho é loucura. Isso aí, essa Bíblia aí é um livro de louco. Isso é um livro de doente mental. Não dá para crer nesse negócio. Eles estão certos, é verdade. Não dá não. Humanamente, fisicamente falando, intelectualmente falando, não dá. E por que nós cremos? Porque nós fomos arrastados.
Porque uma força maior que nós nos impeliu. Uma força que é maior que qualquer razão. Eu não preciso de explicação nenhuma. Eu creio. É um fato. E as pessoas dizem, você é louco. Mas eu creio. Mas não tem sentido. Não tem mesmo. Mas eu creio. E por que você crê? Eu não sei, eu não consigo me controlar. Eu não sei explicar de onde vem, eu não sei porquê, eu não tenho razão nem motivo. Mas quando eu me vejo, eu estou aos pés desse Deus. Eu estou dizendo, eu creio em Ti. E as pessoas morrem aterrorizadas. As pessoas morrem desesperadas, as pessoas recebem notícias de doenças terminais, recebem notícias de situações definitivas na vida. Quando elas se deparam com a morte, elas temem, elas se desesperam. E agora o que vai ser? Como é que vai ser depois? Eu falo, não sei, não morri ainda. O que eu sei é que eu acredito que eu vou ressuscitar. Mas você acredita com base em quê? Eu acredito que Jesus ressuscitou. Mas como é que você acredita numa doideira dessa? Eu acredito. Simples assim. Esse é o Evangelho. É isso que Jesus está falando para aqueles caras. Olha, vocês estão atrás de milagres, vocês estão atrás de sinal, vocês estão atrás de prova, vocês estão atrás de explicação, vocês estão correndo atrás de mim porque vocês querem isso, aquilo, outro, vocês querem que Deus responda todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, e que só depois que você tenha tudo respondido e que tudo se encaixe, que seja perfeito para você, aí você se entrega. E Jesus está falando, isso não vai acontecer. Se o Pai não te trouxer para mim, não importa o que digam, não importa quantos sinais aconteçam, você não vai crer em mim. A salvação, queridos, é um presente de Deus. Não depende dos nossos méritos. Você percebe isso? Jesus não diz aqui, olha, vai ser salvo quem for mais educado, quem for mais bonitinho, quem obedeceu o pai e a mãe. Não. Pelo contrário. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas mais loucas e insanas desse mundo. Deus pega uns débil mental retardado, que nem eu que estou aqui na frente, e fala assim, eu vou salvar esse desgraçado aí. E todos os dias eu olho em volta e eu falo, poxa Deus, tem tanta gente nesse mundo melhor do que eu. Tem tanta gente que nem é crente, mas é melhor marido do que eu, melhor pai do que eu, melhor motorista do que eu. Tem tanta gente boazinha aí indo para o inferno e o Senhor me salva. E todas as vezes o que eu ouço dele é, cala sua boca e faz o que eu mando. Eu quero salvar você. E eu olho para ele e falo, mas eu não mereço. E ele olha e fala assim, não merece mesmo não. Então por quê? Porque eu quero. Ponto final. Eu quero que você saia daqui com essa convicção essa noite. Se você crê em Cristo Jesus, se você entregou a sua vida para Ele, se você contempla o Filho de Deus e reconhece, se você entende que Ele é o pão do céu, e por mais que ele tenha nascido de uma mulher, e por mais que esse nascimento tenha sido virginal, e por mais que eu não tenha prova nenhuma disso, a não ser um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, eu creio nisso. Se você é assim, e se você crê, foi porque Deus te levou a crer. Jesus diz isso para aqueles caras. E se você está aqui essa noite e você não crê, querido, o máximo que eu posso fazer, dizer para Deus é, Deus, ó, ele não crê. Será que é da sua vontade fazê-lo crer? Se for, Pai,
salva ele também. O máximo que você pode dizer é isso: Deus, tem misericórdia, estou aqui, ó. Agora, se no seu coração já começou tudo isso que eu estou falando aqui virar uma bagunça, e você já está começando a crer nessas doideiras, então você já está no caminho certo. Deus já está começando a te atrair para um negócio que você não sabe porquê, não entende e não quer. Ação sobrenatural de Deus. O versículo final, versículo seguinte, que ele diz isso, versículo 45. Ele diz assim: porque está escrito nos profetas, eles serão ensinados por Deus. Ele está citando aí o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. Ele diz assim: porque está escrito nos profetas. Isso que ele cita aí, serão ensinados por Deus, é uma profecia do profeta Isaías, uma profecia messiânica. E aí ele diz: todo aquele que ouve do Pai e aprende dele, vem até mim. Ele está dizendo: se você conhecer a Deus, é inevitável ir até Cristo. E esse é um dos outros problemas que eu vejo por aí. Eu converso com pessoas e eu falo o evangelho para as pessoas, e ela fala assim: mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. A pergunta seguinte é: se você crê em Deus, por que você não está adorando a Jesus Cristo? Porque esse texto está dizendo: aqueles que conheceram a Deus, que foram ensinados por Deus, que têm contato com Deus e que se relacionam com Deus, eles vão até o Senhor Jesus Cristo. Então o que Jesus está dizendo é que uma prova de que nós conhecemos a Deus é quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. Nenhuma pessoa nesse mundo pode dizer: eu conheço a Deus, sem antes dobrar os seus joelhos e dizer: eu reconheço Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Porque se você conhece a Deus, é inevitável que Ele te arraste até Cristo e que Ele te lance aos pés de Cristo. Deus faz isso conosco. Ele nos leva até Jesus. Essa profecia de Isaías é dita para Israel, e isso, óbvio, vai acontecer de uma maneira maior no futuro. Mas ele está dizendo que isso está se cumprindo quando Jesus estava lá. Que as pessoas que estavam se aproximando de Jesus e crendo nele, elas estavam se aproximando de Jesus, porque essas pessoas realmente tinham tido um contato com Deus. É impossível você ter um contato com Deus e não ter um contato com Jesus. É impossível você adorar a Deus e não ser levado por Ele a adorar Jesus. É impossível você se dizer servo de Deus se você não for servo de Jesus. Só há um caminho para Deus. Não existem vários caminhos para Deus. Só existe um caminho para Deus. Jesus, ele diz, e ele vai dizer isso, a gente vai estudar mais para frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele usa os artigos no singular, ele está dizendo único. Não tem vários caminhos, não tem várias verdades e não tem vários meios de adquirir a vida eterna. Só existe um: Jesus Cristo. Ninguém vai se aproximar de Deus senão por meio de se render a Jesus Cristo. Não há. Não há. Não há uma maneira de ter a vida eterna. Não há uma maneira de ir para o céu senão em Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai senão até Ele. E ninguém vai ao Pai que não venha também até Ele. Todo mundo que se encontra com Deus se encontra com Jesus. Então você pode encontrar muitas pessoas por aí dizendo: não, existem vários meios de chegar até Deus, nós cremos no mesmo Deus. É mentira. Não é verdade. O cara chega e fala assim para você, um espírita, chega e fala assim para você: não, Deus é o mesmo. Não, Deus não é o mesmo, não.
o seu Deus não é o meu Deus, porque eu me rendi a Jesus Cristo. Você serve ao seu Deus e não se rende a Jesus Cristo. Seu Deus é o demônio. Se um muçulmano chegar para você e falar assim: não, vamos ser amigo, eu sou muçulmano, mas a gente crê no mesmo Deus. Não, nós não cremos no mesmo Deus. Porque se você crê no mesmo Deus que eu, você vai até Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não. Então você não crê em Deus. O seu Deus não é o meu Deus. Se um budista chegar para você e falar: não, o Deus é o mesmo, a gente tem o mesmo Deus. Não, senhor. Nós não temos o mesmo Deus. O seu Deus não é o mesmo que o meu. Porque o seu Deus leva você até Buda. O meu Deus me leva a Jesus Cristo. E isso eu posso dizer para qualquer pessoa. É por isso que esse negócio de ecumenismo é a maior furada que tem no mundo. Porque o ecumenismo parte de um pressuposto: temos um mesmo Deus. Mentira. Nós não temos um mesmo Deus. Nós não temos o mesmo Deus dos budistas. Nós não temos o mesmo Deus dos espíritas. Nós não temos o mesmo Deus dos muçulmanos. Nós não temos o mesmo Deus dessas pessoas. Jesus está dizendo isso. Se você diz que conhece a Deus, ao único e verdadeiro Deus, Ele vai te trazer até Jesus Cristo. E se você não veio até Jesus Cristo e não se rendeu a Ele, não é a Deus que você conhece. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que o Evangelho é odiado. Porque as pessoas vão dizer assim: vocês querem ser melhor do que os outros. Vocês querem que o Deus de vocês seja maior do que os outros. Não, o nosso Deus não é só maior. O nosso Deus é maior, é melhor, é mais poderoso e é único. Os outros são todos inimigos, demoníacos, porque eles não levam até Jesus Cristo. Deus, o único que existe, o Senhor da história, o Criador da humanidade, se você conhece Ele, você vai se render ao Senhor Jesus Cristo. Você será levado a Cristo e você crerá nele. Isso é inegociável. Eu tenho visto pastores, inclusive pastores batistas, indo fazer cultos ecumênicos. Está lá do lado muçulmano, está lá do lado o espírita, está lá do lado budista, está lá do lado o outro cara, e aí eles se abraçam e todo mundo cantando músicas: estamos servindo ao mesmo Deus. Mentira. Isso é mentira. Essas pessoas não estão servindo ao mesmo Deus e estão indo para o inferno, porque elas não reconhecem a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Nesse sentido, queridos, o cristianismo é categórico, é inegociável. Não há um caminho pelo qual os homens sejam salvos, senão Jesus Cristo. Não há outra verdade. Se não há outra verdade, significa que todo esse resto que afirma ser Deus, mas não leva a Jesus Cristo, é o quê? Mentira. E não há outro meio de ter vida. Porque tem uma galera evangélica hoje que está dizendo o seguinte: que Deus é só amor, que Deus é só paz, que Deus é só graça, e que no final dos tempos todo mundo vai ser salvo. Essa heresia se chama universalismo. Tem uma galera aí que chama missão integral. Essa galera da missão integral está dizendo: você não precisa pregar o evangelho para salvar o pobre. O evangelho só precisa tirar ele da pobreza. Tirou ele da pobreza, está garantido, porque no final esse Deus de amor vai salvar todo mundo. Mentira. Essas pessoas que estão ensinando isso, esses pastores que estão ensinando isso, são emissários de Satanás. Porque eles não estão levando as pessoas a Cristo.
Só tem um jeito que importa ser salvo: reconhecer Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Jesus, ele diz isso aqui. Ele é categórico ao dizer isso. Ele deixa bem claro: se você tem contato com Deus, e se esse Deus te ensinou alguma coisa, você virá até mim. É isso que Jesus diz. Jesus, ele afirma que não há outra maneira de vir até Deus senão vindo a Ele, e não há outra maneira de dizer que conhece a Deus se esse Deus não o trouxer a Ele. Qualquer Deus que não nos leve a Jesus não é Deus, é falso, é demoníaco, não vem do Senhor. Todos os outros estão errados? Sim, estão errados. E por causa do seu erro, são indesculpáveis. São indesculpáveis. E ao invés de ressuscitarem no último dia, serão condenados ao inferno, porque a Bíblia também fala dele. Então, queridos, nós precisamos nos lembrar dessas verdades. Eu vou parar aqui, porque a nossa hora já deu um pouco. Mas eu quero que você saia daqui convicto essa noite, que não há mérito nenhum em mim e em você, que nos importa a salvação. E acho uma coisa interessante. Tem pessoas que são como aquela semente que Jesus fala, que ouvem de Jesus, que entendem certas coisas acerca de Jesus, mas que os problemas da vida, ela acaba saindo e se afastando de Jesus. Se você se afasta de Jesus, é porque você nunca conheceu a Deus. Esse texto está dizendo que aqueles que conhecem a Deus, eles continuam vindo a Jesus. Não é que eles continuam vindo a um culto. Não é que eles continuam frequentando uma igreja. Não é que eles continuam afirmando certas doutrinas. Eles continuam vindo, e vindo, e vindo, e vindo a Jesus. Porque não há mais nada nesse mundo que os atraia tanto, que eles queiram tanto, que eles amem tanto, que eles busquem tanto, quanto Jesus. Jesus é algo que eu nunca vou abandonar na minha vida. Eu posso até trocar de time de futebol. Posso. Eu posso até brigar com os meus filhos a ponto de nunca mais vir a conversar com eles. Eu posso romper relacionamentos com mãe, com pai, com qualquer um. Mas tem alguém que para mim nunca eu vou deixar. Jesus. Não há nada mais que eu ame nesse mundo. E eu troco Jesus por qualquer coisa. Esposa, filho, dinheiro, casa, qualquer coisa. O que você me pedir para ficar com Jesus, eu dou. É inegociável a minha relação com Ele. É uma atração, é algo mais poderoso do que eu. Nunca passou na minha mente. Olha que eu já fiz burrada nessa vida, hein? Já fiz cada pecadão assim, cabeludo, coisa ruim mesmo. Mas nem nessa hora, nem lá no mais fundo do poço que eu já desci, obrigado, eu cogitei na minha cabeça: vou abandonar Jesus. Jamais. Vou deixar Jesus. Não. Isso não passa na cabeça de um crente. É mais poderoso que eu. Tem uma música que a gente canta: Jesus, que doce nome. Só de ouvir sua voz, de sentir seu amor, de pronunciar o seu nome. Que doce palavra. Para mim não existe nenhuma palavra mais linda no planeta Terra do que dizer:
Senhor Jesus, Ele é tudo para mim. Tudo para mim. Já tive cada quebra-pau com a minha esposa que eu pensei assim, não aguento mais. Já tive situações de desobediência dos meus filhos que eu pensei, por que eu botei essa peste no mundo? Mas em nenhum momento eu pensei na minha vida, eu vou deixar Jesus. Nunca. E isso é a salvação. E Jesus está dizendo isso. Jamais alguém que crê nele irá para um outro lugar que não ele. E sempre voltará e voltará e voltará a ele. Talvez, tem algumas pessoas aqui que estejam acostumadas com a religião, que estejam acostumadas a vir num culto, que estão acostumadas a ler a Bíblia, mas conseguem enxergá-la simplesmente como um livro qualquer. Talvez existam algumas pessoas aqui que estão acostumadas a cantar músicas cristãs, que deixaram de ir no bar e começaram a vir na igreja, que deixaram a cantar a música do mundo e começaram a cantar a música evangélica, que deixaram de usar certos tipos de roupa para usar outros tipos de roupa, mas não conhecem a Jesus. E se for esse o seu caso, se você não é atraído por Jesus, se Ele não é o desejo máximo da sua vida, clame desesperadamente a Deus: salva-me, Senhor, tem misericórdia de mim, leva-me até o Senhor Jesus. Faça isso ainda hoje. Hoje é o dia, agora é a hora. Agora, se você não está atraído a isso, um dia talvez Deus possa te atrair, mas eu não tenho o propósito de te convencer. Esse é o mais legal do Evangelho. Eu não preciso convencer ninguém, só preciso dizer a verdade, que é Jesus. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, obrigado por estas santas verdades, celestiais verdades. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para alguém medíocre, hipócrita, pecador, que vivia no engano, na mentira, no pecado, que não queria a Deus, que não buscava a Deus, que não orava a Deus, que não gostava de Deus. O Senhor olhou para imprestáveis como nós. Como diz a Tua palavra, nós somos piores do que o trapo de imundícia, aquilo que a gente faz de bom. Mas foi lá, para esses imprestáveis que nós somos, que o Senhor levou até Jesus. E que doce encontro, Senhor. Que lindo dia. Quão espetacular foi quando eu contemplei o Teu Filho. Quando eu pude dizer sim, apesar de não entender nada, de não saber nada. Quando eu aceitei a coisa mais insana e louca que é o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me arrastou até Ele e é nele que eu quero estar. Porque Ele é o sentido, o motivo, a razão, o propósito único. Não há mais nada que eu ame mais nada que eu queira mais. Eu prefiro abandonar até a própria vida do que deixar Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa é a realidade de muitos aqui. E porque várias pessoas hoje podem louvar, exaltar e adorar o Teu nome, enquanto outros riem, enquanto outros debocham,
enquanto outros murmuram nos seus pensamentos: que ridículo que esse cara está falando, nós podemos rir e nos alegrar na presença do Deus verdadeiro. Obrigado. Obrigado por esse doce nome, que é a única palavra que eu possa dizer: Jesus. Jesus. Ó Deus, esses que não creem, esses que não conseguem acreditar, que riem, que simplesmente não conseguem, tem compaixão deles, Pai. Eu não sei os teus planos, eu não sei as tuas vontades, mas eu peço a Ti, arrasta-os, ó Deus, leva-os à Tua presença, Senhor. Faze-os crer, ó Deus, naquilo que é inacreditável, nessa loucura do Evangelho. Faz isso pelo Senhor, ó Deus, porque nós não temos condição de fazê-lo por eles, nem eles têm condição de fazer por eles mesmos. Salva pessoas, ó Deus. Se existem pessoas aqui enganadas, vivendo uma mentira, um evangelho falso, um evangelho de frequentar um templo, de participar de uma religião, de seguir doutrinas, arrasta-os até Cristo Jesus. Faz isso, Pai. É o meu clamor. E eu oro por este lindo, soberano e poderoso nome, acima de todo nome. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?